Oi gente, tudo bem? Aqui é a Nanda e hoje eu estou aqui para falar sobre o nosso novo projeto. O projeto é 4 minutos ou menos. Como assim, Nanda, 4 minutos ou menos? O que acontece é, eu vou ter que falar sobre um determinado assunto, vou ter que falar sobre um determinado assunto em 4 minutos ou menos, né? Todo mundo sabe que eu sou enrolona e tudo mais, então isso é um desafio pra mim, né? Porque sou redundante, às vezes eu não consigo falar, esqueço as coisas e é assim mesmo que acontece. Como vai funcionar? A introdução não conta, a introdução é só uma intro mesmo, pra vocês saberem qual é o assunto, esse tipo de coisa, pra dar oi pra vocês. E depois da vinheta começa. É o tempo. Não vai ter corte, não vai ter nada, é direto, 4 minutos ou menos. E aí, assim que acabar os 4 minutos, cortou, parou tudo, e se eu não conseguir finalizar o assunto, ele vai acabar ali mesmo e já era. Agora, o primeiro tema do nosso 4 minutos ou menos é sobre Five Nights at Freddy's, toda a sua timeline, toda a sua história. E como vocês sabem, a timeline de Five Nights at Freddy's é do caralho. E vem a vinheta. Five Nights at Freddy's saiu em agosto de 2014. Foi um jogo de first person, por assim dizer, porque você podia ver todos os lados assim, era só você. E você tinha que ser um segurança em um restaurante e observar todos os animatronics que andavam por lá. Os 4 animatronics são Freddy, Chica, Bonnie e Foxy. São os 4 que você tem que visualizar por lá. O que acontece é que esses animatronics, eles andam pela pizzaria à noite e é daí que você tira todos os seus sustos. Por que que esse jogo ficou tão famoso? Porque tem uma história toda enorme, gigante e completa por trás disso. Não é só porque é uma pizzaria e tudo mais lá. Não! Tem uma história, todo um enredo lindo, maravilhoso. E qual é esse enredo? É o seguinte, depois de muito tempo, depois de tudo que o Phone Guy, que é um cara que fica falando o tempo todo na sua orelha, quase que literalmente, ele vai contando um pouco a história da pizzaria e no final esse cara morre, deixando várias pistas pra nós e pensando que porra é essa. Depois que veio o 2, o 3 e o 4 ficou tudo ainda mais confuso, mas eu vou tentar explicar pra vocês e resumir. A questão é, antes desse restaurante em que você trabalha, em 1980 e lá vai fumaça, 4 crianças foram assassinadas e desapareceram. Desapareceram, na verdade, depois foram encontradas, né? Depois você descobre que outras 4 crianças desapareceram e nunca foram encontradas. O que acontece é que durante o segundo jogo você descobre que essas 4 crianças que não foram encontradas estão dentro dos animatronics Bonnie, Chica, Freddy e Foxy. E é por isso que eles te assombram durante todo o Five Nights at Freddy's. Caralho, gato. E ele tá batendo na porta. Para, gato! E aí, o que acontece? Depois, logo no terceiro jogo, depois do segundo jogo, aliás, a gente fica pensando quem foi que assassinou essas crianças. Com tantos minigames, a gente tenta entender que porra foi aquela que aconteceu. E a gente nunca sabe de fato o que aconteceu. O que nós sabemos é que um cara que chamamos de Purple Guy é o responsável por tudo isso. O que ele é, quem ele é, a gente nunca tem certeza. Mas depois do 4º jogo e depois do 3º jogo, a gente começa a ter umas pistas. No 3º jogo, por conta do Springtrap, a gente descobre que o Purple Guy está dentro dele. Isso mesmo, o Purple Guy está dentro do Springtrap. O Purple Guy é o cara responsável pelos assassinatos. Mas no 4º jogo tudo isso é colocado em dúvida. Por quê? Porque no 4º jogo uma criança que todos nós achamos que fosse o marionete do 2º jogo, não é. Ele na verdade poderia estar em coma, imaginou tudo isso que aconteceu, né? Então deixou tudo muito na dúvida, porque a gente não sabia o que estava acontecendo. Será que era um sonho? Será que não é? E pelo que o Scott Cawthon falou, a criança do 4º jogo é possível que ela estivesse dormindo e tudo que nós vivemos até hoje foi tudo uma mentira, foi o sonho de uma criança. Porque se você parar pra pensar, animatronics e tudo mais, e blá blá blá, essas coisas todas vivas, é algo muito surreal. Então, em resumo, é isso que acontece nos Five Nights at Freddy's.
Vamos falar sobre todos os personagens honráveis. O Puppet é responsável por tudo que acontece durante o jogo, né? Ele é o cara que mais fode com a sua vida, né? E tem vários outros personagens que são muito marcantes. O Foxy, que é um chuchuzinho. O Puppet, que é tudo isso. Meu Deus, tá acabando o tempo! Eu acho que eu consegui falar tudo. E o que mais tá faltando? Purple Guy já foi. Security Guard. Os Toy Animatronics. Todos os minigames. Enfim,